Vamos continuar falando, porém, dos casos de Covid-19 no Brasil. Segundo o Instituto Todos pela Saúde, o índice de testes positivos para a doença cresceu 163% no mês de maio aqui em São Paulo. Para falar sobre as causas, as consequências e também sobre a importância da prevenção, vamos conversar ao vivo agora com a doutora Isabela Balalay, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Sempre bem-vinda na CNN Brasil. Boa tarde, doutora. Olá, Tainá. Juliana vai estar com a gente também, vai, né? A Ju também, vai chegar já já. Então, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Infelizmente, ainda falando de Covid, né? Pois Mas está melhorando. Voltamos, doutora, a ficar preocupados e eu queria ouvi-la, sua avaliação sobre esse momento de aumento de casos da Covid-19 em todas as faixas etárias. Quem, em especial, deve ter uma atenção maior com esse período de aumento de casos? Então, Tainá, todos precisam sempre estar atentos, né? Apesar de todos acharem, né, que a pandemia acabou, acabamos com a situação de emergência, flexibilizamos, tudo isso, principalmente a flexibilização, é sim possível, desde que a gente tenha em mente que ela pode retroceder se a gente não tiver minimamente um cuidado. A pandemia não acabou e hoje a gente tem uma variante de uma variante, quer dizer, a gente sabe que tem uma lista, né, de letrinha de variantes da Ômicron. E agora, com essa ABA4 e ABA5, elas ainda são bastante novas e prometem, tomara que não, mas prometem um novo surto, uma nova onda entre nós. Doutora Juliana aqui falando, o Ministério da Saúde recomendou a vacinação com a 4ª dose para pessoas com 50 anos ou mais. Eu queria que a senhora explicasse qual é a importância dessa ampliação e lembrando que muita gente não tem o esquema ainda, está com o esquema incompleto, né, de vacinação. Qual é a importância dessa 4ª dose nesse momento de aumento de casos? Então, Juliana, ótimo, porque é importante a população entender que todas essas novas doses, terceira dose, primeiro reforço, segundo reforço, terceiro reforço, que às vezes fica parecendo uma coisa que exagerada, tudo isso foi muito avaliado por nós no Comitê Técnico Assessor do Ministério da Saúde. Então, não é o Ministério da Saúde que simplesmente resolve dar uma terceira, quarta dose. Isso aí é avaliado tecnicamente. E como que a gente avalia isso? Tem momentos que há um movimento, né, de pedindo que libere logo, e a gente não liberava, entendia que não era ainda o momento. E agora, quando a gente recomenda essas terceiras doses, principalmente a terceira dose para os jovens, eles não estão nos ouvindo, e é muito importante que eles entendam que precisam se vacinar. Então, o que a gente olha é a relação entre casos entre vacinados e não vacinados. A gente tem aí mais de 90% dos casos graves em pessoas não vacinadas. Quando o vacinado começa a ter um aumento da incidência, é hora da gente pensar que ele está perdendo a proteção. E aí a gente passa a recomendar, e é isso que o Ministério está seguindo. Agora, foi feita uma outra recomendação sobre o retorno do uso de máscaras em locais fechados. Por hora, uma recomendação sem a obrigatoriedade de adesão. A senhora acredita, doutora, que nós desobrigamos o uso desse item com precipitação? Difícil resposta, né? Porque eu acho que o cenário era bastante favorável, mas a gente sabia que outra onda poderia vir e ela está se apresentando. Assim como foi o pré-Ômicron, hoje a gente está exatamente nesse momento de ascensão do número de casos, quando hoje 90% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave no Brasil são relacionados ao SARS-CoV-2, né, a Covid-19. Eu acho que o grande problema, Tainá, Juliana, é de como a gente faz isso.
junto com essa informação, a gente tem que levar a informação de que isso pode voltar atrás se a gente tiver um novo cenário epidemiológico. E hoje está muito difícil de convencer as pessoas de que realmente precisa voltar a máscara. E dizer que é recomendável, mas não obrigatório, está difícil, né? A gente fala no fim da pandemia, a gente diz que tudo está bem, que é besteira usar máscara e deixa para a população escolher usar máscara, ela não vai escolher usar máscara. Eu não sou a favor de obrigatoriedades, mas a informação tem que ser mais precisa, né? Senão o povo não entende. Eu, por exemplo, atendo várias escolas aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio, de Niterói, e assim, hoje o que a gente faz é recomendar o uso das máscaras nas escolas. Por mim, eu nunca teria deixado de usar em ambiente escolar, pelo menos em sala de aula. Doutora, e aproveitando que a senhora colocou as escolas aqui na conversa, a gente está noticiando com bastante preocupação a quantidade de crianças internadas, falta leito de UTIs em algumas cidades por crianças internadas com problemas respiratórios, para além da Covid. O que está acontecendo e como proteger essas crianças nesse momento? Então, esse também é uma morte anunciada, né? A gente sabe que esse momento, o momento do outono e inverno, é quando aumentam muitas infecções respiratórias, principalmente em crianças, e é isso que a gente está vendo. O SARS-CoV-2 não é o maior causador, né, etiologicamente. Agora, nesse momento, tradicionalmente, o vírus sincicial respiratório é o vírus mais relacionado. Hoje está em 45% ou mais de 50% dos casos graves de gripe, né, de quadro respiratório, em crianças menores de 5 anos, é o vírus sincicial respiratório. Mas vale lembrar, já que eu falei de morte anunciada, tem outra situação que já se inicia, principalmente nos estados do sul, onde o frio começa mais cedo, que é a influenza. É vergonhosa a nossa cobertura vacinal durante essa campanha de vacinação contra a gripe. Fica claro que a população não está mais preocupada com nada disso, né? Nem a influenza, nem a Covid-19, e as duas juntas, isso mais o vírus sincicial respiratório, significa, sim, um aumento, né? Uma sobrecarga da saúde pública. Doutor, uma coisa que ainda não está muito claro, eu queria que a senhora trouxesse todas as informações que a senhora sabe sobre esse assunto, é como é que vai ser o esquema de vacinação contra a Covid-19 de forma permanente, né? A gente está na expectativa de saber um cronograma para a população geral. Se vamos precisar tomar as doses anualmente, me parece que sim, mas quantas doses, como que vai acontecer esse cronograma, né? Qual vai ser a indicação pelo Ministério da Saúde? O que a gente sabe, o que dá para apontar até agora? Infelizmente, essa resposta a gente não tem ainda, né? É meio que bola de cristal. Não tem. O que a gente tem? A gente sabe, né, que o vírus vai continuar circulando entre nós ainda um bom tempo, né? Como acontece com a influenza, depois de uma pandemia de influenza, é aquela cepa de influenza que permanece entre nós. Mas a diferença entre a gripe, né, a influenza e a Covid-19 é que a gente tem um perfil sazonal, quer dizer, os meses em que ocorrem os surtos, muito estabelecido para a influenza. E, para a Covid-19, ele começa a se organizar, digamos assim, cada vez mais semelhantes. Mas a gente fica ainda à mercê do surgimento de novas variantes no mundo, inclusive entre nós. Então, ainda não dá para dizer se vai ser uma dose, se serão duas e em que época exatamente. Mas eu arrisco dizer que serão duas. Doutor, eu vou aproveitar a presença da senhora para perguntar sobre uma outra doença que também está preocupando, que são os casos da varíola do macaco. Eu queria perguntar para a senhora, a gente tem casos suspeitos aqui no Brasil por enquanto, mas o que é preciso fazer para a gente se preparar para essa doença que está se espalhando pelo mundo? Ontem o ministro da Saúde falou em testagem. Esse é o caminho?
Bom, a gente deve pensar assim, em testagem, em vigilância, principalmente desses casos que suspeitos, mesmo que suspeitos, a gente tem que ter uma vigilância e buscar, né, de onde o contato dessa pessoa, de onde veio, a questão da viagem. O uso de máscaras é importante para quem atende essas pessoas. O problema ainda não é grande aqui no Brasil, aliás, ainda ele é preocupante no mundo inteiro, mas lembrar que esses surtos, né, da varíola símia, né, que na realidade o macaco é quem mais adoece no planeta, mas não é ele que transmite, ele também transmite, mas não é o reservatório desse vírus, ela sempre aconteceu nos países da África, alguns países da África, inclusive com situações de vacinação, quando o surto é muito grande. E é isso que a gente vai ter que aprender, né? O que estranha todos nós é esse vírus está em todas as regiões, ou quase todas as regiões do planeta. O que está acontecendo para isso estar dessa maneira? Mas é uma doença endêmica, quer dizer que sempre acontece em alguns países da África, com alguns surtos, e o que a gente tem que fazer é realmente capacitar o nosso profissional da saúde e o nosso profissional da vigilância para saber reconhecer e atuar. Não é momento de falar de vacinação de todo mundo contra essa doença. Ainda não é o momento, doutora, é isso, de falar sobre vacinação, e a gente teria capacidade de atender a população aqui no Brasil, caso essa doença se espalhasse de uma forma mais abrangente? Muito bem, Tainá, ainda não é o momento. Esse ainda não pode faltar em nada hoje, né? A gente já aprendeu que é um dia depois do outro. As vacinas, né, contra a varíola, a vacina contra a varíola humana, ela hoje existe em alguns países como uma arma antiterrorismo biológico. Na realidade, é dessa maneira que alguns países voltaram a produzir e elas não são usadas. E por conta desses surtos, né, dessa situação na África, para a varíola símia, né, o povo está chamando de varíola do macaco, ela também se produziu uma vacina específica para isso, mas também é uma vacina para situações de emergência. Agora, a pergunta, Tainá, se a gente tem a vacina aqui no Brasil reservada, creio que não, mas não sei. A Organização Mundial de Saúde, ela tem, sim, que ajudar nesse sentido para que qualquer um no planeta possa ter acesso. E a Estados Unidos já ofereceu, já aplicou essa vacina específica para a varíola símia em países da África. Então, é mais ou menos por aí, um país ajudando o outro. A gente não tem produção como tem para as outras vacinas. Não é, e provavelmente não será uma vacina de rotina. A senhora falou do uso de máscaras, só mais uma pergunta, Tainá. A senhora falou sobre o uso de máscaras também, falando dessa vacina. Quer dizer que a máscara protege de tudo, né? A gente precisava voltar a chamar atenção para essa medida. Então, Ju, a gente teria um inverno muito mais tranquilo se tivéssemos realmente aprendido como as doenças infecciosas são transmitidas, né? O vírus sincicial é, por exemplo, um grande inimigo das nossas crianças menores de 2 anos, principalmente os prematuros, crianças com comorbidades, é uma grande causa de síndrome respiratória aguda grave, óbitos. Todas essas situações que a gente está vivendo hoje é um momento em que vírus e bactérias estão voltando a circular. Aliás, eles já estavam aí, mas nós tiramos as máscaras. E quem é o maior prejudicado com isso é a criança pequena.
principalmente a criança com menos de 2 anos. Muitas nasceram na pandemia e nunca saíram de verdade às ruas. Agora, elas não estão vacinadas porque elas ainda não têm uma vacina para ela aqui no Brasil. As de 5 a 11 anos, a maioria, infelizmente, os pais ainda não levaram para vacinar. E é esse grupo que mais vai adoecer de meningite, de doença pneumocócica, de gripe, né, da influenza, do vírus sincicial respiratório. O uso da máscara está longe de ser um desejo da população brasileira. Nem eu estou dizendo que é para usar, mas certamente, em algumas situações, seria ideal, protegeria de muitas coisas durante o inverno. Doutora, obrigada. Mais uma vez conversamos com Isabela Balalai, ela que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, está sempre com a gente, trazendo informações necessárias. Volte sempre, doutora. Obrigada por hoje. Obrigada, Tainá, Ju, um beijo para as duas, um abraço para todo mundo.